Quinta-feira, 14 de maio, 19 horas. Vamos começar aqui, né? Apresentando o Pedro aqui, Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, vai falar sobre a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, e a nossa já conhecida Elisângela aqui, intérprete de Libras. E vamos iniciar cumprimentando o Estado de Israel pelo seu 72º aniversário. É uma data que para nós é muito importante, porque também quem presidiu a Assembleia da ONU nos idos de 1948 foi o nosso Oswaldo Aranha, onde ele então foi decisivo pela criação do Estado de Israel. Então, ao capitão Benjamin Netanyahu, aquele abraço nosso, extensivo a todos os irmãos de Israel. Cada vez mais estamos juntos. É uma satisfação, é uma honra falar desse Estado maravilhoso. E eu sempre disse, Pedro, eu comparei muito Israel com o Brasil. Se bem que Israel é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. E eles não têm nada lá, não tem água potável, quer dizer, pouca água, né, quase nada. Não tem terras agricultáveis, não tem biodiversidade, não tem petróleo. E é um país maravilhoso, tá, que acolhe a todos. Lá você pode fazer marcha do orgulho gay, você pode, tem palestino que trabalha em Israel. Tá? Israel realmente é um país fantástico, o seu povo é fantástico, é exemplo para muitos outros países do mundo. Tá, okay? Então, Israel, parabéns pelos seus 72 anos. Eu estou com 65, vou pegar vocês um dia. Algumas notícias aqui. Essa questão do vírus, né? A Unicef acabou de divulgar que temos hoje em dia 780 milhões de crianças fora da sala de aula, e os travamentos indiscriminados que estamos tendo na questão da pandemia, são essas quarentenas, lockdown, tá? Pode contribuir para que se aumente em 45% a mortalidade infantil no mundo, em especial para nós aqui no Brasil, que nós somos um país ainda, né, em desenvolvimento. E também dizer que a OIT, você fala alguma coisa sobre isso, né? Disse, né, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que aqui na América Latina, né, incluída o Brasil, obviamente, o poder aquisitivo dos informais caiu 80%. Então, vamos supor, um alimento informal aí que leva 2 mil por mês, vendendo aí churrasquinho de gato, um biscoito Globo na praia, sei lá o que for, tá? Ele se ganhava 2 mil por mês, 80%, passou para 400, em média, R$ 400 a renda dele. Lógico, teve gente que perdeu 50%, né, R$ 1.000, teve gente que perdeu tudo, não tem como vender nada. Estão numa situação bastante complicada. Por isso, Pedro, não sei qual é a tua opinião, a gente acha que o Brasil não suporta mais, né, por parte em alguns estados, ter esse bloqueio tão grande no comércio. É a tua opinião também, Pedro? Sim. E é tão importante, presidente, o auxílio emergencial, né, que nós fizemos de uma maneira única e que depois a gente vai anunciar, quando o senhor me falar, eu já faço o anúncio da segunda parcela. Quando você fala em benefício emergencial, os Estados Unidos perdeu 26 milhões de empregos nos Estados Unidos. Nós aqui não temos o número exato, alguns milhões, não vamos anunciar porque não temos o número exato, mas as medidas do governo evitaram, tá, que 7,2 milhões de empregos não fossem extintos no Brasil. Então o governo vem fazendo a sua parte, porque emprego também é vida. O pessoal fala muito, alguns falam ainda, né? O cara está pensando em economia e não na vida. Não, economia e emprego é vida. Você ganhando mal ou não ganhando, você tem problema. Vai faltar comida na tua casa. Você vai ter um organismo mais enfraquecido, mais propenso a contrair outras doenças. Então é tratar com responsabilidade a questão da vida e a questão do desemprego também. Tocando nesse assunto, então, quando se fala em emprego, né, teve 2 decretos nossos nos últimos 10 dias, onde nós incluímos na relação de atividades essenciais a construção civil, alguns estados já tinham liberado, outros não, a questão da atividade industrial, mas deixa bem claro, não basta apenas você abrir para atividade industrial, se o industrial produz, nós de botar no mercado, o comércio é fechado. Aí o seu pátio fica cheio, seus depósitos ficam cheios, tá certo? E temos esse problema na ponta da linha, falta de consumo. Liberamos também academias, porque
como diz o Paulo Cintura, né? É saúde que interessa, o resto não tem pressa. Uma pessoa sem saúde não tem uma vida saudável. E também salão de beleza e cabeleireiro. Alguns governadores tinham informações que não iam cumprir o nosso decreto. Eu deixo claro uma coisa, né? Nós todos somos escravos da lei. Se algum governador é contra o nosso decreto, ele tem dois caminhos. Pega um deputado federal, um senador do seu estado, né? E entre com um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito, né, o nosso decreto. E está resolvido o assunto. Ou então, vá na justiça. Tá certo? Vá na justiça. Vá na justiça que pode aí uma autoridade do judiciário dizer que o decreto é inconstitucional, né, e suspender os efeitos. Logicamente vai recorrer. Esse é o caminho, não é simplesmente não vou cumprir. Isso não é atitude de uma pessoa que fala em democracia, fala em liberdade e que está à frente do executivo. Afinal de contas, né, eu vi uma posição hoje bastante firme aí durante uma videoconferência que fizemos com algumas centenas de empresários, da Fiesp à frente aí o Paulo Scarpa, é o seguinte: se o Supremo decidiu que o presidente não decide sobre o Brasil, e quem decide são governadores e prefeitos, então quem deveria, na verdade, decidir é uma pessoa só, é o prefeito. Como hoje eu conversei com o prefeito de Roraima, qual é? Não sei como. Itaituba, Roraima. Itaituba, no Pará. Conversei porque ele falou para mim que mais de 95% das atividades comerciais do seu município estão abertas. E está indo muito bem, não tem problema de coronavírus, tá certo? E o comércio está funcionando. E ele resolveu assumir essa posição e eu cumprimentei. Que na ponta da linha, com todo respeito pelos governadores, quem tem que decidir são os prefeitos. Se não é o presidente, né? Então tem que ser os prefeitos. Que dentro do mesmo estado, o Pará, acho que é o segundo estado maior do Brasil, se não me engano, de extensão, o primeiro é o estado do Amazonas. Tá? Há diferença enorme entre um município e outro, até o Rio de Janeiro. Você pega, por exemplo, o município ali na beira da praia e na serra. Há uma diferença enorme. Então, cada caso é um caso. E leva-se em conta também a quantidade de habitantes. Você pega uma cidade que não tem prédios, só tem casa, já há um isolamento social bastante grande. Não precisa dessa gana toda para você conter a expansão, conter por um tempo, que o vírus vai atingir no mínimo 70% da população. Isso é fato, isso ninguém discute. Agora, essa maneira radical de proporcionar lockdown, é isso? Eu não falo inglês, não. Como é que é? Lockdown. Lockdown. Parabéns, obrigado aí. Lockdown, fecha tudo, não dá certo. Não dá certo. Ok? E não deu certo em lugar nenhum do mundo. A Suécia, um país que não fez lockdown, é um país que está bem com a sua economia, quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes. Esse é o número. Não é como a imprensa aí faz, né? O Brasil é o segundo, é o terceiro, é o primeiro país de mais mortes. Um país com 210 milhões de habitantes, você não pode comparar com outro país de 5 milhões de habitantes. Se não me engano, o Uruguai, 4 milhões, se não me engano. 4 milhões. Não dá para comparar. O Brasil, se morre 100 pessoas aqui, 100 no Uruguai, há uma diferença enorme, não é a mesma coisa. Lá, a quantidade de habitantes é 30, 40 vezes, né, menor do que nós. Então, vamos lá. Vamos falar dos R$600, tá? R$600. Segunda parcela, o pessoal aí está apavorado aí, cobrando, porque está fazendo falta, porque é um socorro realmente, que é muito bem-vindo. Parabenizo a equipe do Paulo Guedes, o Congresso Nacional, por ter aprovado em tempo recorde aí. E aí, Pedro, você falar sobre a segunda parcela? Sim, presidente, maior programa de inclusão digital do Brasil, tem notícia de todos os tempos, uma velocidade muito grande. Então, nós começamos na segunda-feira, amanhã, às 3h da tarde, eu e o ministro Onyx vamos dar todos os detalhes, vamos ficar mais de 1, 2 horas conversando, mas nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Mas amanhã, às 3h da tarde, a gente põe no detalhe. E outra notícia, presidente, na sexta-feira, à noite, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1 que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania. Então, são duas boas notícias. E o importante vamos pagar mais de 50 milhões de pessoas
em outro tempo recorde, e isso é alguma coisa que nos dá muito orgulho, e para finalizar, são as pessoas que não estavam nem em programas sociais antes. Então é realmente a pessoa que mais precisa, presidente. Tá. Também a imprensa bateu muito, né, porque eu sou capitão do Exército. Militares receberam irregularmente os R$ 600. Vamos lá. Quem presta o serviço militar inicial é militar, sim. É o soldado, chamado de recruta, né? O que aconteceu com muitos recrutas, não sei precisar o número aqui. Como ano passado eles não declararam renda, tá? E ficava difícil entrar no filtro, eles se inscreveram como beneficiários e receberam os R$ 600. Só que foram plotados, foram descobertos, e no nosso meio, quando o cara faz algo errado, né, o bicho pega. Então vão devolver essa grana e vão sofrer, com toda certeza, uma punição disciplinar. Então o recruta, alguns, né, quis dar um golpe aí e se deu mal. Tá? E se deu mal. Vão pagar um preço um pouco alto no tocante aí, porque é uma medida que tentou burlar aí a legislação. Por outro lado também, por decisão do Ministério Público, teve que pagar os R$ 600 para familiares de presos. Só que tem muito presidiário que recebe o seguro reclusão, ou melhor, o auxílio reclusão. Então foi plotado isso. Falei com o Canuto do Dataprev hoje, ele falou que esse pessoal, uns 30 mil, pouco mais de 30 mil, requereu, segurou, para fazer o filtro de quem recebe auxílio reclusão. Um detalhe, né? É uma decisão que veio de cima para baixo, para pagar aí o familiar do presidiário. Ok? Vamos cumprir o que manda a legislação aí. Deixa eu aproveitar alguma coisa sobre isso? Sem problema. Então, é só para reforçar, presidente, maior programa. Uma coisa que eu esqueci. Nós aumentamos o número, de primeira mão, nós vamos abrir para todas as pessoas do auxílio 50 milhões de contas digitais. Então, na verdade, estamos oferecendo uma coisa, vai falar amanhã, mas estou adiantando. Todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Então, isso é uma novidade. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela. Mas, de novo, é um pouco mais de detalhe, eu converso mais amanhã. Vamos continuar aqui. É uma notícia da área econômica que nos preocupa, e não é apenas na Caixa Econômica que nós detectamos esse problema. De manhã eu liguei para o Pedro Guimarães, tinha uma notícia na mídia, eu conversei com ele para ir com mais profundidade. Hoje em dia, aproximadamente 5 milhões de pessoas estão aí, pagam a prestação da casa própria na Caixa, financiada pela Caixa, 5 milhões. E você poderia negociar o atraso até 2 prestações. E você, há pouco tempo, resolveu passar para 3. Então, para evitar a inadimplência, a Caixa Econômica, do Pedro Guimarães aqui, que é o nosso presidente, resolveu passar para 3 meses. Detalhes, quantas pessoas, dentre as 5 milhões, aderiram a esse? 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 mil pessoas. Então, são pessoas que pediram para atrasar um mês, mais um mês do pagamento, exatamente porque estão perdendo. Uns perderam emprego, outros tiveram que negociar o contrato trabalhista ganhando menos. A situação está complicada. Nós não podemos colapsar o Brasil nessa área, senão o preço a ser pago com vidas será enorme. E em cima disso, qual a outra preocupação? Foi aprovado, nós, a partir de segunda-feira, ampliará para 4 meses de pausa. Todos os 2 milhões e 300 que já precisam, não precisam se preocupar, porque será automático. Então, quem já pediu, receberá 4 meses. E quem, porventura, for pedir, agora já é aprovado 4 meses de pausa. Lembrando só, presidente, que uma circular do Banco Central, liderado pelo Roberto Campos, permitiu até 6 meses sem alterações de provisões. Então, a Caixa continua extremamente sólida, mas é uma ajuda da Caixa Econômica Federal, inclusive nessa parte imobiliária. 1,5 milhão de empregos foram mantidos pela ajuda da Caixa no financiamento do crédito imobiliário. Deixa eu aproveitar, já que você falou do Roberto Campos, Roberto Campos Neto, né? Eu fui deputado com o avô dele. Foi uma honra para mim, em 91, né? Chegar na Câmara, ele
ele como deputado federal. Logicamente não tinha contato com ele, uma Câmara tem muita gente, mas ele é uma pessoa lá que muito respeitada na Câmara. E seu neto aí agora é o presidente do Banco Central. O pessoal começou a discutir, a falar que uma medida provisória publicada no dia de hoje, né, quem assina sou eu sou o responsável, chamada Medida Provisória da Proteção Legal. Alguns começaram a falar, né, isso pega, né, que é MP para proteger possíveis fraudes nos estados. Não tem nada a ver isso aí, nada a ver. É a MP que trata da compra de crédito. Podia explicar para a gente com palavras bastante simples, né, Pedro? Claro, a gente inclusive conversou com o Roberto, que é meu amigo há mais de 20 anos, estava no avião. Então, o que é exatamente essa medida provisória? É uma coisa simples. Exatamente para ajudar nesta questão do crédito, o Banco Central, como todos os bancos centrais do mundo fazem, vai poder comprar o crédito. Só que o Roberto, o Banco Central, vai comprar 100 mil, 200 mil, 300 mil créditos de uma vez. Sem essa medida provisória, se um crédito dos 200 ou 300 mil tiver alguma fraude, algum problema, todo mundo lá vai arcar, e aí o que vai acontecer? Você não consegue que isso funcione. Então essa medida basicamente é o seguinte: você vai fazer uma compra de 100 mil carteiras, se uma, duas ou três tiverem fraude, você não generaliza o problema para todo o Banco Central. É simples, presidente. Em todos os países no mundo, quer dizer, isso aqui é uma coisa normal em países desenvolvidos. Estamos no Facebook 97 mil, YouTube 24 mil e a Rádio Jovem Pan. Um abraço, Jovem Pan. Muito obrigado pela confiança em transmitir o nosso sinal, ok? Estamos também transmitindo no YouTube. Se porventura o sinal do Facebook cair, temos aqui o YouTube pela frente aí para manter vivo. Está chegando ao final nossa live aqui? Até agora não travou, presidente. Não travou porque está no YouTube também, com toda certeza. Bem, tivemos uma reunião hoje com o empresário, já tocamos nesse assunto. A preocupação do empresariado é que a economia não deixe de funcionar. Tá? Tem certos setores da economia que está bastante complicado sobreviver, está na UTI. Gente do Brasil todo, né? Brasil todo, não, grande parte de São Paulo, grupo Caoa, por exemplo, BP, LG Brasil, Vivo, Gol Linhas Aéreas, Academia Biorritmo, Latam, Embraer, gente do Bradesco, Grupo Accor, Casa Bahia, Redditor, Cargill, tá? O pessoal peso pesado aí que resolveu aí discutir esse assunto, tá? Para a gente poder botar a economia para funcionar, porque a gente salva emprego, e salvando emprego está salvando vidas também. Bem, talvez seja o último assunto, né? Protocolo da hidroxicloroquina. Então, conversei ontem com o ministro Teixe, né? Teixe, né? O Nelson Teixe. Falei para ele que o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas, e o nosso protocolo de 31 de março, que é ainda da época do ministro Mandetta, dizendo que a cloroquina só pode ser usada a partir de o elemento estar aí internado em estado grave. Bem, diz aí, a gente ouve falar bastante, eu converso com muito médico, o elemento quando está o ser humano está numa situação de grave, dificilmente com a cloroquina ele recupera, dificilmente. Agora, quando é na fase inicial ainda, em especial os mais idosos, né, que o mais jovem acometido dificilmente se agrava o problema dele, então os mais idosos com a cloroquina não é nada confirmado ainda, mas parece que está dando certo. Então, eu acho que amanhã o Nelson tem que dar uma resposta para a gente. Eu acho que vai ser pela mudança do protocolo. Eu acho que vai ser a mudança do protocolo para que se possa aplicar, então, a partir dos primeiros sintomas, em especial para as pessoas mais humildes. Eu quero deixar um testemunho aqui. Minha mãe está com 93 anos. Tá? Se um irmão meu, uma irmã, falar, olha, deu positivo para ela, tá? Você vê que meus irmãos já me acompanham, sabem o que eu penso, né? Nós vamos partir para a cloroquina, achar um médico lá, que tem muito médico favorável, né? Para receitar e entrar na cloroquina imediatamente, não tem que esperar, tá? Que, logicamente, minha mãe está bastante idosa, espero que ela viva ainda mais uns 50, tá bom? Uns 50 aí, tá bom demais, tá ok? Bem,
Divulgação, aí todo mundo quer saber, né? Divulgação do vídeo. Divulgação do vídeo. Né? Aqueles que acreditaram que é um checkmate, tá? Agora ele se ferrou. Vídeo avassalador. Vocês vão cair do cavalo. Literalmente. Tá? Primeiro que eu espero, no primeiro momento, que o vídeo na íntegra não seja liberado. Que tem questões de Estado, segurança nacional e coisa pessoal. Se falou em economia, não é o caso tratar desse assunto. Agora o cara pergunta, por que gravou? A gente costuma gravar, depois tira algumas cenas e destrói. Quando tá, veio aí à tona que o ex-ministro disse que no vídeo estava bem claro que eu estava interferindo na PF, na frente de 20 ministros. Tá? Eu podia destruir o vídeo, mas eu falei, não, segura o vídeo, não destrói não. Eu até estava pensando em divulgar, já tinha falado aqui na portaria, agora que ia divulgar. Bem, houve um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, nós entregamos o vídeo na íntegra, obviamente o vídeo ele está como secreto, tá? É secreto, tá certo? O vídeo já foi visto já pelos advogados do ex-ministro, o ex-ministro também, foi visto pelo AGU, pelo pessoal da Polícia Federal, e amanhã o advogado-geral da União vai aí peticionar o senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, né? São 2 trechos de 30 segundos que interessam o processo. Então ninguém tem dúvida disso. Mas, da minha parte, eu autorizo divulgar todos 20 minutos, até para ver dentro do contexto. O restante, a gente vai brigar, a gente espera que haja sensibilidade do relator, que é uma reunião reservada nossa, não tem nada, não existe, não é uma reunião filmada por força de lei, como é na Câmara, né, como é no Senado Federal. A gente espera que ele acolha isso, a gente divulgue 20 minutos, tem palavrão no meio? Tem, é a minha maneira de ser. Para quem não quiser ouvir palavrão, se for liberado, né, não assista, é muito simples. Tá? E entendo que é uma reunião reservada. Tá? E é a maneira que a gente tem de conduzir o trabalho, conversar. Vão ver lá que não existe as palavras Polícia Federal, Superintendência. Tá? Que tem lá quando eu falo da segurança. O que é segurança? É minha vida depois do acidente, né? Ou melhor, da tentativa de homicídio. Eu sempre preocupei mais com meus familiares e alguns amigos meus do que até comigo mesmo. Tá? Então, se vão ter conhecimento de tudo, vai esclarecer. E deixe bem claro também, o próprio senhor Valeixo diz que a demissão foi a pedido, tá? Que não houve interferência minha junto à Polícia Federal, e não houve mesmo, pô. Tá? Eu nunca conversei, eu não me lembro de ter conversado com o superintendente da PF no Brasil, não me lembro, talvez tenha conversado até sem saber. Já tive algumas vezes no passado, lá no Rio de Janeiro, lá na sede da PF, mas nunca tratei de processo, tratei de nada. Até porque não tem como interferir, tá? E a PF tem que ter autonomia. Olha, a PF está agindo, parabéns à PF, está botando para quebrar aí alguns estados. Parabéns, tá certo? Vamos em frente, vamos combater a corrupção, vamos inibir com as ações, vai inibir quem porventura queiram praticar as ações. Fiquei sabendo também, foi pela mídia, não sei se é verdade, mas deve ser verdade. Vê quando a mídia acerta aí. Vários contratos estão sendo cancelados, está sendo cancelados pelo Estado. Contrato voltado aí ao combate aí ao coronavírus, tá certo? Então, se Deus quiser, eu espero que o senhor ministro Celso de Mello decida rapidamente isso aí, libere os 20 minutos, não tem problema, e nós não permita liberar o restante, para evitar problemas, né, com o Brasil, com outros países nós citamos ali, uma relação comercial nossa, que não é o caso, tá? A gente esquecer botar um ponto final nisso. Agora, deixa claro uma coisa, não sei se a imprensa falou, mas no depoimento da Carla Zambelli ontem, meu telefone está aí, pessoal? Está ocupado? Daqui, rapidinho aqui. Vale a pena. Eu falei com a Carla Zambelli, ela autorizou, a divulgação, e é uma coisa que bota um ponto final nessa questão de interferência da APF. Vou botar aqui, Carla Zambelli aqui. Tá autorizado pela Carla Zambelli. Deixar bem claro, jamais eu publicaria algo sem autorização da pessoa interessada, tá? Não sei se dá para pegar aí. Isso aconteceu na sexta-feira, no dia que o senhor Sérgio Moro pediu demissão. Ela aqui, então, a partir das 9 da manhã, ela tenta contato, ela fica tentando contato
com o senhor Sérgio Moro, né? Ela escreve aqui: o Valeixo pediu para sair, não tem por que sair, ministro. Ela não estava autorizada, né, a conversar em meu nome, como ela disse, não estou autorizada a conversar em nome do presidente, tá certo? Ela foi, como ele era padrinho de casamento dela, e o que eu entendi até aquele momento, o Sérgio Moro era um ídolo para ela, como é um ídolo para muita gente, e ela tentou fazer com que o Sérgio Moro ficasse no Ministério da Justiça, não pedisse demissão, porque aquela altura do campeonato, a partir das 9 da manhã, existia essa possibilidade, tendo em vista de ter anunciado a sua coletiva de pedir demissão. E vai indo aqui, 10h30, por favor, me dá 5 minutos, por favor, deixa eu falar com você, estou com o Lucas, não sei quem é o Lucas aqui, deixa eu entrar, só 5 minutos, 10h30, a coletiva foi às 11. Daí ela mandou aqui: o Planalto que pediu, mas estou vindo não como parlamentar. Ela já falou que eu não pedi nada, tá? Ela falou Planalto, talvez algum ministro tenha conversado com ela e pedido para ela entrar em contato com o Sérgio Moro, tá? Deixa eu falar, mas como sua admiradora, né, pelo nas ruas, me ouve só um pouco, né? Há 6 anos te defendo, a Carla falando é só ela falando aqui, me ouve só um pouco, tudo que os criminosos querem é a sua saída, não dê esse gosto a eles, o Brasil precisa de você. Daí ele responde, está em branco aqui: se o PR, Presidente da República, anular decreto de exoneração, ok, o decreto de exoneração do Valeixo. Ou seja, vamos supor que eu tivesse exonerado o decreto da exoneração do senhor Valeixo. Ele voltaria, ele cancelaria, ele dá a entender que cancelaria a coletiva dele, voltaria ao seu trabalho normal e não se falaria mais em interferência. Reparou que acabou a interferência. Quer mostrar mais perto aí? Já mostramos. Já mostrou aí? Tá? Então, esse daqui mata aí de vez a história de interferir na Polícia Federal. Mata de vez. Ponto final. Pá de cal em cima desse negócio aí. E voltamos à normalidade. Tá? Como você acabou com a história aí do meu atestado de positivo ou negativo para o coronavírus, né? Bom, eu falei a palavra uma só. Não estava. Eu resolvi não mostrar e dizer que estava negativo. Poder estar na justiça. Eu briguei na reta final, tá? Resolvemos não entrar em polêmica com o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. E antes mesmo da liminar dele, conversei com a AGU e entregou os exames. Se essa for a decisão tua, pode mostrar, sem problema nenhum. Bem, acabou que seria a decisão dele mesmo. Um abraço no Lewandowski, meu oficial de cavalaria, eu sou artilheiro, né? E sepultou esse negócio aí, resolveu o problema, ok? Eu acho que o Brasil, apesar dos problemas que nós temos, muitos problemas, eu falei do Rodrigo Maia hoje, não? Não. Tive um encontro hoje com o Rodrigo Maia, ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ponto final, como o Alcolumbre é presidente lá do Senado Federal, acertamos algumas pautas para ser votada, a gente precisa disso aí, o Brasil precisa sair da situação que se encontra, é uma pauta que já faz parte aí da vida do Rodrigo Maia, ok? Nos acertamos nessas questões. Ele levou lá o relator, boa notícia aí, né? O relator do projeto de lei nosso, que trata de uma mexida no Código Nacional de Trânsito. Eu não li ainda qual é o relatório final, mas foi atendida a questão de passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. A questão da inspeção de saúde, que você é obrigado a procurar uma clínica conveniada ao Detran, em torno de R$300. Você pode agora, o teu tio, o teu pai, a tua esposa, o teu esposo sendo médico, assina ali que está tudo bem, vai valer. O que mais? A questão muito importante que interessa, o pessoal me critica, né? O cara é isso e aquilo. O pessoal, quem trabalha no trânsito, pega caminhoneiro, motor de ônibus, motor de van, taxista, Uber, 20 pontos no ano é rápido. Então estão passando para 40 pontos. Então a projeto é muito bom. Amanhã entro em contato com o Rodrigo Maia, ele entra e bota em votação com toda certeza semana que vem. Eu pretendo dentro estou com saudade da Câmara dos Deputados, estou com saudade da pancadaria aqui dentro. Lá, porra, entendeu? Fiquei 28 anos naquela arena ali, né? Pretendo sancionar o projeto de lei na mesa lá do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e para a gente dar essa boa notícia à população, e com toda certeza outras boas notícias terão, né? Nós nos acertando, pode ter certeza que a gente vai se acertar cada vez mais. O Brasil está acima de mim, está acima do Rodrigo Maia, está acima de qualquer um,
210 milhões de brasileiros, tá? Nós vamos dar boa notícia para o povo brasileiro. Pedrão, uma coisa mais, Pedrão. Amanhã a gente tem esse anúncio no detalhe, importante. Foco do Brasil, o que é isso? São com 2 canais de YouTube. Estamos no canal do YouTube Foco do Brasil. 26 mil, Foco do Brasil. Obrigado, Foco do Brasil. Folha Política, 9 mil. E mais canais de YouTube. Tá, muito obrigado pela confiança em nos transmitir aqui ao vivo, né? Espero que você tenha ganhado mais alguns seguidores em cima disso. Espera. Tá certo? Nós estamos chegando a 10 milhões e meio no Facebook. Lembra as outras mídias? Como é que tá aí? Quem lembra aí? 15 milhões no Instagram. 15 mil no Instagram é pouco. Milhões? 15 milhões. Né? 15 mil é uma pobre. 15 mil no Instagram. O que mais aí? Alguém lembra aí? Outra mídia aí, quantidade? 2 milhões no YouTube. 2 milhões no YouTube? Esse YouTube é realmente... Você tem, não tem, Nada, não? nenhuma. Zero? Zero. 2 milhões Tudo e é arroba 900 no caixa. YouTube. 2 milhões e 900. 2 milhões e 900 no YouTube. 6 milhões e meio no Twitter. 6 milhões e meio no Twitter. O nosso aqui é o de maior que mais interage no mundo, é isso, nas mídias sociais? As nossas mídias sociais que mais interage no mundo. A gente procura levar uma informação precisa, né? De vez em quando dá uma canelada, acontece, né? A gente desculpa, como me desculpei aquele caso lá de Belo Horizonte, errou, pô, desculpa aí, faltou eu conferir se era verdadeiro ou não o vídeo. E toca o barco aí. Todos nós podemos errar, né? Somos falhos. E a humildade, acima de tudo, é reconhecer quando erra e toca o barco aí. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham, nos seguem, pela confiança. Obrigado, Pedrão! Obrigado, presidente. E daí, tô de paz aí? Você está feliz com esse teu trabalho aqui? Elisângela, é isso mesmo? Tá vendo? Aprendi. Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser, tá ok? Tamo juntos. Opa, pera. Semana que vem vai ser YouTube e Facebook. Semana que vem, YouTube e Facebook. Valeu, pessoal. Até amanhã.